Olá, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E vamos meditar em mais um salmo, hoje o Salmo 115, que diz: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confie no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique a vocês e aos seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. O Salmo 115 tem 18 versículos e ele tem autoria desconhecida, né? Eu estava pesquisando aqui um pouco sobre ele e diz que provavelmente ele foi escrito na época do rei Ezequias, né? Quando os israelitas enfrentaram os assírios. Mas a gente não tem com precisão essa informação, quem foi o autor, nem a época em que o salmo foi escrito. Mas é um salmo lindo, um salmo que nos alerta e ele começa falando que toda a glória pertence a Deus, né? Não a nós, Senhor, a nós não. A nós humanos não, e nem a nenhum ídolo. Ele diz, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome por amor da tua bondade, do teu amor, da tua fidelidade. E é interessante que ele começa a falar também aqui a partir do versículo 4, os ídolos dele de prata e ouro são feitos por mãos humanas. E eu me lembrei um fato que aconteceu quando eu tinha assim uns 11, 12 anos mais ou menos, né? Quando eu morava ainda em Água Fria, ainda não tinha me convertido ao Evangelho. Mas nós tínhamos uma vizinha perto da nossa casa, ela era muito religiosa, e um dia eu fui à sua casa buscar alguma coisa, ou levar algum recado de mamãe, eu não lembro ao certo o que eu fui fazer, mas eu cheguei na casa dela e quando eu chamei, ela disse, espera aí um pouquinho, Guida, meu apelido é Guida, ela, espera um pouquinho aí, Guida, que eu estou colando a cabeça de Nossa Senhora. E aí eu fiquei pensando, oxente, Nossa Senhora teve a cabeça degolada, como é isso? E na minha infantilidade ainda eu já comecei a pensar nisso. Daqui a pouco ela vem com aquela imagem, né? Aquela imagem feita por mãos humanas, como diz aqui o texto, e aí ela vinha colando aquela imagem à cabeça. Eu acho que caiu de algum móvel que estava ali, ela tinha na casa dela muitas imagens, né? E caiu aquilo ali, e ela foi colar aquela cabeça naquela imagem. E eu lendo esse salmo, eu me lembrei desse fato interessante que aconteceu naquela época. E aqui a palavra de Deus nos diz, né? Eu tenho respeito a todas as religiões, né? A todas as crenças. Eu acho que quem busca a Deus com sinceridade um dia vai encontrá-lo. Um dia, ainda que esteja buscando de forma errada, um dia o Senhor vai encontrar essa pessoa. Eu tenho muito respeito à mãe de Jesus, a Maria, né? A mulher agraciada por Deus, ela foi a mãe do Salvador. Mas em nenhum momento a gente vê na Bíblia fazendo menção que a gente deve criar imagens dessas pessoas, daquelas pessoas que foram referência para nós, como os apóstolos Paulo, Pedro, João, né, e tantos outros heróis da Bíblia, tantos personagens maravilhosos que nos ensinaram.
E a palavra de Deus diz aqui, então, no Salmo 115, né, os ídolos deles são o quê? Aí faz essa comparação entre aquele que serve ao Deus verdadeiro, Deus vivo, Deus real, o Criador do céu e a terra, e aquele que busca a sua confiança nos ídolos. Ele diz, olha, os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. Nem emite som algum com a sua garganta. E aí o versículo 8 diz uma coisa muito pesada, interessante, né? Diz assim, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Isso aí já é uma sentença para aqueles que sabem, tem uma ideia de que Deus não é nada disso, né? Não pode ser feito de pau, de pedra, de ouro, de bronze, né? Seja lá qual material for. Aí eles dizem assim, tornem-se semelhante a eles, os que o fazem e os que neles confiam. Tornem-se como? Cegos, surdos, mudos, aleijados, né? Mutilados. Tornem-se isso. Aí é uma linguagem espiritual que está falando aí, né? Não é uma linguagem ao pé da letra, é uma linguagem espiritual que fala. E eles assim, confia no Senhor, Israel, confia no Senhor, porque Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele os abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. E eu lembrei também que nessa época, depois da minha conversão, já estava ali por volta dos 16, 17 anos, mamãe sempre assistia, né? Mamãe já tinha se convertido também, e ela sempre assistia, todas as manhãs tinha um programa na Rádio Clube chamado Meditação do Santuário. Era um programa apresentado pelo pastor João Campos, que era um pastor presbiteriano. E era um programa precioso, eu acho que tinha 5 minutinhos só de meditação, mas ele dizia coisas incríveis em 5 minutos. Ele tinha um poder de sintetizar ali o que ele ia falar de forma espetacular. E ele falava todas as manhãs, às vezes eu estava me preparando para ir trabalhar, aí acordava com aquele cheiro de café forte, que vinha da cozinha da nossa casa, e o rádio ligado na Rádio Clube de Pernambuco, mamãe escutando então o programa Meditação do Santuário. E depois mamãe teve alguma coisa que ela, não sei se foi construção de casa, alguma bênção que ela recebeu, e ela quis fazer um culto em ação de graças. Nessa época a gente era da Igreja de Cristo, ali na Campina do Barreto. E mamãe, então, convidou o pastor João Campos para ser o pregador daquele culto, né? E como ele não conhecia muito a localização da igreja, naquela época acho que não tinha GPS nem nada, eu estou falando, gente, disso de 40 anos atrás, por aí. E aí ele pediu que alguém fosse buscá-lo no terminal de Cajueiro ali, que ele ia ficar esperando a gente, marcou um horário, e eu fui, mamãe pediu que eu fosse me encontrar com ele, levasse ele até a igreja, que ele iria ser o pregador naquela noite. E aí eu fui, me encontrei com ele no terminal de Cajueiro, entrei no carro dele, vim conversando até a igreja. E a primeira coisa que ele me perguntou quando ele me viu, sabia que eu morava ali naquelas mediações, foi se eu conhecia um senhor que havia se convertido através do programa dele. Ele tinha também um programa de televisão que passava aos sábados, acho que era na TVU, na TV Universitária, esse programa. E era um programa muito bom, tinha louvores muito bonitos, muito bem selecionados, imagens lindas que ele passava, e ele pregava ali nos sábados de tarde. E um senhor que era bem católico mesmo, fervoroso, que fazia aquelas romarias para São Severino do Ramo, morava ali na Rua dos Craveiros mesmo, onde eu moro, só que na metade da rua ele tinha um comércio ali, ele se converteu ouvindo as pregações do pastor João Campos, e ali ele abandonou aqueles ídolos. Ele tinha muitos ídolos, muitas coisas, muitas imagens na casa dele. Ele acabou destruindo tudo e seguindo pelo caminho do evangelho. E o pastor perguntou, você sabe quem ele é? Eu digo, sei, eu lembro sim, sei quem ele é. Ele é um comerciante ali na rua, todo mundo conhece, sabe que ele teve a vida muito transformada, ele passou realmente a ser um seguidor de Jesus Cristo, né, do Deus verdadeiro. Ele abandonou aqueles ídolos todos que ele tinha para seguir Jesus. E assim foi um testemunho lindo, que o pastor estava alegre porque ia passar, né, perto da casa daquele irmão, e que ele sabia que havia se convertido através do seu testemunho. E assim a gente deve crer no Deus verdadeiro, no Deus único, e
ter sabedoria para falar desse Deus para essas pessoas que creem em tantos deuses, em tantos ídolos, né? Eu lembro que Paulo, quando chegou em Atenas, ele viu a cidade tomada pela idolatria. Em todo canto de Atenas tinha altares, altares a Deus A, Deus B, Deus C. Tinha tanto altar que tinha um altar em Atenas que era ao Deus desconhecido. Aí Paulo pegou o gancho e disse, olha, esse Deus desconhecido que vocês adoram e não sabem quem é, eu noto que vocês são religiosos. Veja que Paulo não atacou a fé deles, a forma como eles estavam se comportando, mas com sabedoria falou, eu vejo que vocês são religiosos e tem até um altar ao Deus desconhecido, mas saibam que esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente o Deus que eu estou anunciando, que fez os céus, a terra, o mar. E Paulo fez uma mensagem espetacular naquela noite e a Bíblia diz ali que muitos creram, né, na palavra de Paulo e se converteram, outros disseram, sobre isso te ouviremos em outro momento, e outros não acreditaram. É natural, nem todos vão receber a nossa palavra, né, e se convencer, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Isso não cabe a nós anunciar o Evangelho. E o Evangelho do Senhor nos diz aqui no Salmo 115, para concluir nossa reflexão, é que os mortos não louvam o Senhor, para finalizar versículos 17 e 18. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Então, o que a gente aprende com esse salmo lindo é que não somos merecedores de nenhum louvor, de nenhuma glória, não a nós, não aos humanos, não a nenhum homem na face da terra. Ele pode ter o poder e a autoridade que tiver, né? Nós não devemos nos curvar diante de pessoas, diante de homens. Nós não devemos querer também para nós mesmos adoração e nem reconhecimento. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor. E não devemos também atribuir nenhum louvor, nenhuma expectativa, nenhuma confiança em ídolos, em deuses criados por mãos humanas, né? Que tem olhos e boca, mas não vê, não fala, não ouve, e não pode fazer absolutamente nada por mim, por você. Mas confia, ó Israel, no Senhor. Abençoará o Senhor os israelitas e sacerdotes, abençoará os que o temem, do menor ao maior. Louvado seja Deus. Pai querido, eu te louvo por essa palavra linda do Salmo 115 e eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos encontrou e nos fez conhecer a verdade, Pai, que Tu és o único Deus em quem nós confiamos. Não confiamos nas nossas forças, não confiamos em homem algum, tampouco confiamos em Deus feito de pau, de pedra, de prata, de ouro. Nossa confiança, nossa esperança, Senhor, está em Ti. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso escudo. Abençoa o Teu povo, abençoa espalhado os quatro cantos da terra, Senhor, aqueles que confiam em Ti, aqueles que se prostram e se dobram diante de Ti, Senhor. Tu sabes quais são. Dá-nos a Tua paz, uma semana linda, uma semana feliz e abençoada. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Queridos, um beijo grande, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau e até o próximo Salmo.